Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos seguir com as manchetes. Praia da Guarda volta a viajar para a Ilha do Maio com 2 ligações semanais. Direção Nacional de Saúde quer mais ações de terreno na luta contra mosquitos. Ilha do Fogo, o Ministério da Agricultura e Ambiente identifica os primeiros focos da praga de lagarta de cartucho de milho. Estados Unidos da América abrem porta ao diálogo com a Coreia do Norte. 5 mortos em confrontos entre rivais políticos na Papua Nova Guiné. República Democrática do Congo, tiroteio junto à prisão central de Kinshasa. Boa noite. O navio Praia da Guarda fez nesta sexta-feira viagem reinaugural para a Ilha do Maio. Para os maienses, assim como para o edil Miguel Rosa, a entrada deste barco na rota para a cidade do Porto Inglês certamente trará mais-valia à ilha. Para o ministro José Gonçalves, este é o início de mais presentes para a Ilha do Maio. Esta viagem de pouco mais de 2 horas e meia aconteceu de forma tranquila. A bordo, cerca de 250 pessoas ansiosas para pisar a cidade do Porto Inglês. O navio, que estava quase 5 anos inoperacional, regressa em melhores condições. Quem o diz é o próprio comandante do navio. Bons equipamentos da navegação, máquina também depois de sofrer com um processo de recuperação e reparação. Também foi na Casco que também sofreu uma boa recuperação. Já não fazer uma visita inaugural para São Nicolau, correr tudo direito. Já não fazer aquilo ali para a praia também sem problemas. E agora no Tabapamai também. E a gente espera que, como ainda chegamos a fazer votos, que tudo a correr direito sem nenhum problema. É esta certeza de que nenhum problema vai acontecer que os maienses querem ter, pois dizem-se satisfeitos com o regresso do Praia da Guarda. A ligação ali não está ali, que é bom. Mas nós que outro barco também está a fazer viagem 3 vezes por semana, que ele também se vai, nem com você está ajudando, sabe? Para a pessoa que está a fazer comércio, está ajudando, sabe? A mim também está bem sempre. Para a Ilha do Maio estar morado ali, mas estava sempre sem achar ali camar. Não está bem sempre, está bem. Segundo o achar ali, está bem hoje para mim domingo. Para o ministro da Economia e Emprego, José Gonçalves, este é o início de muitos presentes para a Ilha do Maio. Um início de mais presente para a Ilha do Maio. Sim, é um início. O Maio tem excelentes potenciais turísticos, não só interno, mas também a nível mesmo internacional. Mas queremos posicionar o Maio num turismo de mais alta gama, para além do turismo, digamos, um turismo interno, já no internacional, complementar as modalidades de turismo que nós temos, por exemplo, no Sal e na Boa Vista. Contudo, para já, a prioridade, segundo o edil Miguel Rosa, é melhorar o Porto do Maio. A quando da chegada do navio, esperou-se quase 1 hora para atracar. A Câmara Municipal do Maio quer, juntamente com o Governo, dar mais este presente para a cidade do Porto Inglês. Estamos a falar de um porto, hoje tivemos o problema de desembarque, não é? Demorou-se muito tempo, portanto é preciso a introdução da rampa Roland-Roloff com a maior brevidade possível para precisamente impulsionar este desenvolvimento do eixo turismo interno. É urgente essa rampa aqui na ilha? Era para ontem, não é? É urgente, urgentíssimo mesmo. O navio Praia da Guarda volta a fazer ligação para a cidade do Porto Inglês com 2 ligações semanais, trazendo um up no turismo da ilha. A Diretora Nacional de Saúde pediu hoje no Mindelo mais trabalho e ações de terreno na redução da população de mosquitos que transmitem doenças, num esforço conjunto entre profissionais de saúde e população. Pede, sobretudo, a sensibilização. Com o objetivo de reduzir a população de mosquitos que transmitem a doença, a Diretora Nacional de Saúde, Maria da Luz Mendonça, quer mais ações no terreno nesta luta.
assegurando que as emergências em arboviroses têm constituído uma preocupação mundial, já que no contexto da globalização as doenças viajam facilmente de um país para o outro e um país que tem as vulnerabilidades de Cabo Verde é preciso tomar medidas assertivas, ter estratégias que passam pela reciclagem e formação dos profissionais de saúde que trabalham no terreno, lê-se no Jornal da Praça. É de informar que decorre uma formação sobre educação sanitária e prevenção das arboviroses na sede da Delegacia de Saúde, que reúne de hoje e amanhã 3 dezenas de técnicos das ilhas de São Vicente, São Nicolau, Sal e Boa Vista, que trabalham na luta antivetorial. A delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente do Fogo identificou sexta-feira os primeiros focos da praga de lagarta de cartucho de milho nas culturas de regadio, nas localidades de Patim e Achada Fura-Olho, situadas a sul de São Filipe. O delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente na Ilha de Fogo, Jaime Ledo, informa que os técnicos da delegação estão a repassar aos agricultores os procedimentos a ter, assim como informações sobre os produtos biológicos, naturais e químicos que podem ser utilizados no combate à praga, escreve a Infopress. Segundo a mesma fonte, sabe-se que há vários produtos para combater essa praga que ataca a cultura do milho ao longo de todo o processo de crescimento, floração e fortificação, alguns naturais e mais simples, passando por produtos químicos e mais prejudiciais para o ambiente que já estão disponíveis no mercado. Em consideração, segundo o delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente, uma outra forma de combater essas pragas é fazer a rotação das culturas. O PICV faz balanço negativo do ano político, considerando que houve alguma regressão na democracia cabo-verdiana e mostrou ter detectado alguns atos para condicionar e silenciar a oposição na Casa Parlamentar. Por outro lado, fez referência da questão da liquidação dos TACV, sendo esta que foi o grande destaque do ano político. Depois do MPD, chegou a vez do partido Tambarina fazer a sua avaliação do ano político. Para este, são insatisfatórios os resultados apresentados pelo governo. Resultados estes que são sustentados, por exemplo, quando o secretário-geral do PAICV, Julião Varela, disse que o partido detectou alguns atos para condicionar e silenciar a oposição na Casa Parlamentar. Mesmo na Casa Parlamentar, onde se registaram atos que podem ser enquadrados na tentativa de condicionar e silenciar a oposição. Foram violados o regimento da Assembleia Nacional e as leis da República, foi retirada indevidamente e múltiplas vezes palavras aos deputados, foram feitas ameaças até de ilegalização do partido por parte de deputados mais entusiastas da democracia a uma só voz, e para a vergonha de todos, protagonizou-se o ato grave de impedir à força e à margem de toda a legislação do país a constituição obrigatória de uma comissão parlamentar de inquérito. Para além da violação das leis, Julião Varela disse que o governo apresentou tentativas de condicionar os jornalistas em manipular e instrumentalizar os órgãos públicos de comunicação social e ainda de privilegiar a regra da nomeação político-partidária. Da parte do governo, registramos também sinais perigosos, como bem ilustram os atentados contra a liberdade de imprensa, o condicionamento dos jornalistas, a tentativa de manipular e instrumentalizar os órgãos públicos de comunicação social, bem como a interferência direta do ministro que tutela o setor. Continua a saga da partidarização do aparelho do Estado, pondo completamente de lado os cidadãos, violando os direitos de acesso transparente em condições de igualdade e por mérito aos cargos na administração pública, privilegiando a regra da nomeação de confiança político-partidária, o que vem impossibilitando os jovens quadros qualificados de acederem a cargos de responsabilidade na função pública. O ano político que também foi marcado pela liquidação dos TACV e há uma lista de 22 empresas a serem privatizadas. Que este é o ano da liquidação dos TACV.
que durante anos ligou as ilhas entre si e com o mundo. Assistimos à substituição dos TACV pela transportadora aérea Binter, sem que, como recomenda a ética e a transparência, se conheçam os meandros do negócio, quanto vai custar ao erário público, quais são os interesses nacionais salvaguardados. De uma lista de 22 empresas a serem privatizadas, sem que hajam indicações sobre o caderno de encargos e, mais preocupante, como ficarão salvaguardados os interesses públicos que não são de foro da responsabilidade privada. Relativamente a este balanço, o secretário-geral pronunciou sobre o aumento da dívida pública, do desemprego, os jovens nos principais centros urbanos, bem como o despedimento dos trabalhadores dos TACV e do ADS. O presidente da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, a oposição, revelou hoje no Mindelo que o seu partido considera incorreto defender um processo de privatização com base na necessidade de gerar recursos para pagar compromissos de curto prazo. António Monteiro discordou do argumento do governo, segundo o qual as privatizações e concessões anunciadas são instrumentos que permitam aos Estados introduzir novas dinâmicas nas suas economias através da criação de oportunidades de negócios e investimentos para o setor privado e possibilitam a redução do risco fiscal e orçamental que certas empresas públicas representam, informou a Infopress. Para o presidente deste partido, que poderá introduzir novas dinâmicas na economia nacional e criação de novas oportunidades de negócios e investimento no setor privado, é o desbloqueamento do financiamento ao setor privado nacional para permitir a geração de riquezas e criação de postos de trabalho. O mesmo diz ser a favor da privatização, mas de empresas públicas que não produzam bens e serviços considerados bens públicos. António Monteiro explicou que o país não necessita de empresas públicas que oferecem serviços financeiros como cartões de crédito e conta corrente ou que atuem na distribuição de combustíveis. Salienta ainda que é preferível que o Estado concentre suas energias e recursos na oferta de bens públicos como segurança, saúde e educação básica, deixando que o setor privado produza de forma mais eficiente os demais bens e serviços, reforçou. A 4ª Comissão Especializada de Relações Externas, Cooperação e Comunidades, presidida pelo deputado Felisberto Vieira, apresentou hoje o relatório da execução das atividades referentes ao período de junho de 2016 a julho de 2017. Estadia e residência dos estrangeiros no país foi a situação mais preocupante constatada pela Comissão. Durante visitas e encontros realizados pela Comissão de Relações Externas, Cooperação e Comunidades, a questão da estadia e residência dos estrangeiros em Cabo Verde foi a situação mais preocupante constatada, garante o presidente desta comissão. A estadia e permanência de estrangeiros em Cabo Verde, designadamente o nosso pessoal da costa ocidental, eles queixam de alguma discriminação, queixam de alguma falta de informação, muita desconfiança. Mas nós também procuramos fazer a socialização da nova lei de imigração para que eles conhecem os seus direitos, mas também os seus deveres e as suas responsabilidades. E acho que toda a instituição da República deve fazer esse processo de socialização contínua. E porque já estão cá, têm famílias, nós tomamos conhecimento na Boa Vista, há filhos que não vão para a escola porque não conseguem bilhete de identidade, isto já é grave. No total foram realizadas 17 reuniões e encontros com embaixadas e personalidades de diversos níveis. Para além das preocupações constatadas, foram aprovadas regulamentos internos e foram emitidas 17 pareceres dos diplomas e convenções internacionais. Mas também nós emitimos 17 pareceres dos diplomas, convenções, resoluções de convenções internacionais que Cabo Verde tem que aderir, sob pena de inexistência jurídica, e a Comissão tem trabalhado muito forte, com o apoio técnico e jurídico do técnico da Assembleia, emitir todos esses pareceres que constam do relatório exaustivo que nós apresentamos. Também realizamos um total de 17 reuniões, encontros a vários níveis com instituições.
Os encontros também serviram para a busca de uma melhor cooperação parlamentar e para perceber o quadro da cooperação existente nos países que têm relações com Cabo Verde. Não só na perspectiva de busca de uma melhor cooperação parlamentar, mas também de perceber melhor o quadro da cooperação existente entre os países que têm relações com Cabo Verde, na perspectiva bilateral, mas também na perspectiva multilateral, como é o caso da União Europeia, da União Africana, da CEDEAO. Esta é a primeira comissão especializada de Relações Externas, Cooperação e Comunidades a apresentar um relatório das suas atividades realizadas ao Presidente da Assembleia Nacional. Do relatório constam visitas e encontros com diversas embaixadas, nomeadamente a da China, Portugal, Estados Unidos da América, Cuba e Rússia. O relato apresentado corresponde às atividades realizadas entre junho de 2016 a julho de 2017. O Instituto Nacional de Estatística realiza durante esta semana uma formação destinada a agentes de terreno do inquérito anual às empresas, que arranca 14 de agosto. A previsão é de recensear perto de 5.000 empresas. São cerca de 124 agentes de terreno que vão estar espalhados pelas ilhas de Santiago, Fogo, São Vicente e Sal, de 14 de agosto a 14 de setembro, nessa operação estatística que antecede o censo empresarial a ser realizado no próximo ano. O vice-presidente do INE, Celso Soares, ressalta um dos principais objetivos desta iniciativa. O objetivo fundamental consiste em recolher as principais informações económicas das empresas, nomeadamente relatório de contas, tendo em vista suportar o INE na produção das principais estatísticas económicas, principalmente as contas nacionais. Segundo explicou, o recenseamento anual das empresas vai fornecer diversas variáveis, nomeadamente o número de pessoal ao serviço das empresas, a cota das empresas, o ramo das atividades em que estão inseridas e outro manancial de informação considerado fundamental para a produção das contas nacionais. Trata-se de uma operação muito importante para o INE, acrescentou. É uma operação, como eu disse inicialmente, muito importante porque vai fornecer a informação sobre o tecido empresarial de Cabo Verde e também fornecer informação fundamental para a produção das contas, nomeadamente o Produto Interno Bruto. Celso Soares faz o seguinte apelo aos empresários. Essa operação não vai ter sucesso, por isso é que eu aproveito este momento para apelar o engajamento e a participação de todos, de forma que os objetivos traçados inicialmente, que é ter a informação de todas as empresas que estão a elaborar neste momento em Cabo Verde e contribuir para isso, para o sucesso da informação. É de salientar que o inquérito anual às empresas é uma operação estatística que consiste na recolha, tratamento, análise e difusão de dados sobre as empresas e estabelecimentos, sendo registrados ou não, que exercem atividade económica no território cabo-verdiano. Numa volta à Ilha do Maio, a nossa equipa de reportagem teve uma paragem obrigatória na localidade da Calheta. Ali muitas descobertas foram feitas, desde Michael Jackson da Calheta até as dificuldades dos jovens desta localidade. A volta à Ilha do Maio teve uma paragem obrigatória, Calheta. Curiosamente, localidade onde nasceu o atual edil Miguel Rosa. Ali, ficamos a saber que muitos jovens estão a se migrar para a cidade da praia por causa do desemprego que assola a ilha e principalmente este lugar. Ali, o único problema que tem é trabalho. Nós zona de não sabe, zona pescatória, não sou de rodear de mar. Ela tem área de pastorista animal que se usa lá. É isso. E nós que tem trabalho para coisa mais. Tem jovens que dedicam também a pesca ali? Aquele, a maioria de jovens e pesca. A maioria de jovens na Calheta. E estudo, mora aqui também para ali? Tem pessoas que estudam, nem por isso? Não, estudo ali, normalmente tem grandes alunos ali sim. Mas não sei, ali zona artística, você entende? Zona artística, ali já sei. Eu não tenho muito estudante que eu sei que estudam na praia. A minha única exemplo, a minha estudante de Universidade UE, a minha futuro professor, entende? É isso. E então quer dizer, mesmo sendo zona pescatória, mesmo e com muitos jovens dedicam a pesca, mas jovens têm ambição ali de crescer além de um simples pescador, não é? É sim, ali
para além não estou sofrendo muito problema, mas jovem sempre pensa para além de Deus, entendeu? Assim, sempre estou sempre à procura. A não nunca te desiste nem nada, não. A não somos sujeitos ali. A nós ir mais parar, assim, mas jovem sempre pensa, tchau. Tem iniciativa, né? Mas falta de oportunidade, falta de projeto, sim. Tem dificuldade, tchau. Como Calheta é uma localidade artística, encontramos no meio desta multidão uma pessoa que se destacou como artista, Michael Jackson da Ilha do Maio. Eu trabalho música de Michael Jackson, eu é fã de Michael Jackson. Sim, minha fã campeão. A minha 100%. E na Ilha do Maio, o único Michael Jackson é senhor? Na Calheta, some. Não conhece outro alguém que trabalha Michael Jackson na Ilha do Maio? Não. Então quer dizer, mas na Ilha do Maio é só senhor? Na Calheta some. Então tem muito fã? Não, me encaixinho. Todavia, ainda este dançarino tem muito que mostrar aos turistas que passam por Calheta neste verão. As vendedeiras também estão esperançosas com uma melhoria nas vendas. Na minha ponto de vista, acho que está bom verão, que ele, minha primeira vez que está vendo coisa na beira-mar. Minha jovem, mas não está jovem minha vida. Minha ponto de vista é só aquilo. E venda, você trabalha direto? Na ilha só comer assim. Mas tem esperança, mas pode ir melhor. Não tem esperança que não vai casa, só começa com outras coisas. Hoje, conte dessa mais bom. E bem de tchau? Graças a Deus. E você que se espera mais durante esse tempo de verão ali? Então, Maria, só vira com saúde para não bater bem, cima não está bem. A Ilha do Maio, por esses dias, não estava parada. Com muitas atividades e descobertas, as pessoas deram nota positiva a este final de semana considerado mágico por todos. Acho que a atividade é interessante. Mas deve fazer sempre como que ela talvez é pouco de show, mais turista, mais jovem e entre outros. De 0 a 10, que nota que terá? Nota 10. O diretor do Serviço do Turismo do Ministério da Economia e Emprego, Edson Barbosa, comunga da mesma opinião e diz que a ilha tem potencialidade para ser referência nacional no que diz respeito ao turismo. A Ilha do Maio tem uma diversidade, uma potencialidade para se explorar a nível de ecoturismo, turismo cultural. Sobretudo, o que é que não se fala muito na Ilha do Maio? Turismo de repouso, de tranquilidade. A Ilha do Maio é um destino praticamente virgem e o governo está engajado. Estamos a trabalhar para que possa ser um destino diferenciado. Para isso, a primeira etapa é a capacitação dos jovens maiense e a melhoria nas condições de acesso à ilha, tanto o aeródromo como no porto da ilha. A Ilha do Maio foi de sexta-feira a domingo o palco do desporto de areia. Futebol, voleibol e outras modalidades estiveram presentes no dia em que o navio Praia da Guada reinaugurou a sua ligação para a cidade do Porto Inglês. Num jogo muito renhido entre a seleção de Santiago e Maio, disputa esta que não temos imagens, obtemos informações que o jogo ficou empatado a 4 bolas. O jogo foi para a marcação das grandes penalidades. Ora marca Santiago, ora marca Maio, mas no último penalti a seleção de Santiago falha e deixa o título na Ilha do Maio. Apesar de ser um jogo amistoso, o treinador do Maio estava radiante com a vitória, diz que o futebol de praia é quem foi o grande vencedor. Já o míster da seleção de Santiago parabenizou a equipa adversária e diz estar satisfeito com a prestação da sua equipa. Foi aquele último penalti, mas no cômputo geral foi um excelente jogo. A equipa de Maio mostra essa é uma boa equipa. E assim, alguns dias se treina, a nós não fazer seleção na véspera dia de bem, e maltas de futebol de 11, que já tem algum tempo parado, mas o mais importante é a Arabinha e fazer a boa divulgação de futebol de praia, que é muito importante, que ela que era mais importante. É a primeira vez, é a primeira seleção de Maio que você está a fazer em termos de jogos de praia de Mar da Areia, mas o essencial que ganha é que é importante é que a vitória em si, vitória tem um sabor especial, mas fair play foi excelente entre os jogadores e não está a agradecer a população de praia que vem visitar nesta semana, para nos mostrar mais que praia um povo irmão. O essencial
é festa de futebol. E é esta festa que a idealidade maiense quer mostrar aos visitantes da Ilha do Maio. Quem o diz é o vereador do Desporto, Turismo e Economia, Keita Santos, sublinhando que estão a trabalhar no sentido de levar o campeonato nacional das modalidades da praia à ilha. Viu-se aqui essa praia magnífica, portanto temos condições naturais singulares para a prática de modalidades esportivas de praia, portanto todas as condições para promover as grandes competições aqui, estamos em condições de avançar já, que temos, portanto, vamos avançar para o próximo ano em parceria com a Direção-Geral do Turismo, com o Campeonato Nacional de Futebol de Praia masculino e feminino e voleibol também em masculinos e femininos, precisamente porque temos aqui todas as condições naturais e humanas também para promover grandes competições nacionais e certamente internacionais a médio prazo. Até lá, a atenção é por hora na praia de Beach Rocha, com muitas diversões e animação. Ainda no palco do desporto de praia na cidade do Porto Inglês, houve tempo para entrega de 2 bolas de futebol de praia à Câmara Municipal do Maio, oferecido pelo Diretor-Geral do Turismo e Transportes. Nova semana, novas ideias. Acompanhe agora Opiniões Fortes com nova perspectiva para esta segunda-feira. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Senhoras e senhores, paz e bem, sejam bem-vindos. Nós vivemos em tempos da precariedade. E não se trata apenas da precariedade no mundo do trabalho, onde talvez ela é mais evidente. Isto é, não se trata apenas da precariedade dos nossos jovens e menos jovens, que embora trabalhando e embora tendo forças de vontade de trabalhar, o trabalho que abraçaram não lhes garante nenhum futuro. Não podem, aliás, elaborar nenhum futuro, nenhum projeto. Não podem olhar para nenhum horizonte tão longínquo, porque tão cedo começaram a trabalhar, tão cedo e tão rápido podem perder o mesmo trabalho. É a precariedade no mundo laboral. Mas nós vivemos, pior ainda, uma precariedade mais profunda. A precariedade nas nossas próprias relações, que atinge a nossa própria relação. Assim, as nossas relações, que hoje parecem estáveis, se abalam com pouco tremor. Qualquer vento, qualquer tempestade faz abalar relações de anos. Vemos precariedade a nível sentimental. Somos praticamente homens e mulheres de momentos. Isto é, estamos hoje cheios de entusiasmo, capazes e disponíveis para transportar montanhas, mas na hora seguinte ou no dia seguinte estamos deprimidos, incapazes de nada. Não queremos ver nada e ninguém, não vemos nenhum futuro. Toda a força de ontem desapareceu. Homens e mulheres do momento, ou melhor ainda, homens e mulheres de um momento, incapazes do futuro, incapazes do amanhã. Ora, por isso é de bom tom, no mundo de precariedade, onde os compromissos assumidos com entusiasmo acabam por perder a sua força e, na nossa inconstância, esquecemos do entusiasmo inicial e lavamos as nossas mãos diante dos nossos compromissos. Num país onde raramente alguém assume as responsabilidades que tem e onde nenhuma relação, nenhum compromisso prospera, porque homens e mulheres de momento e porque precários no nosso próprio ser, no nosso próprio sentimento, para além do nosso trabalho. Acolhi e recebi a notícia de bom grado. Estou a falar da boa iniciativa e da boa hora em que a Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos, pela ocasião do seu santo padroeiro, São Lourenço,
que se celebra no próximo dia 10, vai homenagear um seu cidadão ilustre. Estou a falar do Padre Alberto, da Congregação dos Missionários do Espírito Santo. Vai ser um dos homenageados desta edição da festa de São Lourenço dos Órgãos. Ele que não trabalhou enquanto padre e missionário, a não ser por brevíssimo tempo, fora daquela paróquia de São Lourenço. A Câmara Municipal vai homenagear a constância, a determinação, a vida posta não em base à precariedade, mas em base à determinação, a um ideal. Homem de ideal, não de momento. Homem que sabe, apesar das suas fragilidades, que sabe ultrapassar os momentos, pelo momento. Alguém que tenha no horizonte uma meta, alguém que vive por um ideal. Ao homenagearmos homens assim, e o Padre Alberto não será o único, ao reconhecermos os méritos desses homens e mulheres que o nosso país vai nos dando, graças a Deus, queremos apresentar aos jovens e à sociedade que na vida é preciso, é urgente termos horizontes e termos ideais. Esta, de facto, é uma boa notícia. E estas homenagens, eu as considero, as vejo sempre como ocasião para nós, os mais jovens, recebermos o ideal, a ideia de vida, da vida feita doação, vida vivida não para si mesmo, para os outros. Mas não para os outros, para que os outros fiquem dependentes de nós, não. Fazendo como fez todos os missionários espiritanos e este missionário, Padre Alberto em particular. Isto é, viver para o outro, mas para que o outro tenha vida, tenha autonomia, tenha independência, saiba caminhar com os próprios pés. E isto chama-se gerar o outro à vida. Este caminho é que todos nós devemos percorrer. Mas todos nós devemos percorrer este caminho, mas nós, sobretudo nós, que nascemos nesta terra, devemos receber destes que vieram para esta terra, devemos receber este testemunho e trabalharmos nós também para a nossa terra, para o nosso povo. O homenageado, o Padre Alberto, que não viveu para homenagens, seguramente está contente, porque, ao fim e ao cabo, depois de 50 anos de vida dada, de vida por um ideal, não por um momento, ele pode olhar para trás e dizer: sim, viver para servir é viver. E daqui, talvez em nome de todos os que o admiram, quero agradecer-lhe a sua dedicação, o seu trabalho, a sua doação, não só para os laurentinos, mas para todos nós, que de uma forma ou de outra podemos nos inspirar numa vida assim, vivida tão intensamente. Ora, são esses testemunhos, estes homens e estas mulheres, porque o Padre Alberto não é único, não é um batedor solitário, que dão-nos força para dizermos aos nossos jovens precários hoje, não por culpa própria, de que vale a pena escolher na vida um ideal que vale a pena, mas mais do que valer a pena, um ideal que vale a própria vida, o próprio sangue, o próprio suor. Portanto, ao escolher para partilhar convosco o Padre Alberto, pároco emérito de São Lourenço dos Órgãos, missionário espiritano, que completa, portanto, 50 anos de padre e 50 anos praticamente de missão em Cabo Verde, quero também prestar homenagem a todos os homens e mulheres que nos vários cantos deste país
E este ano, graças a Deus, muitos foram homenageados. Lembremos do Padre Camilo. Todos os homens e mulheres, crentes e não, praticantes e não, independentemente da fé, da convicção, da ideologia, deram de si para nós termos este país que temos. E, sobretudo, deram de si para que nós fôssemos hoje mais homens e mais mulheres, mais cabo-verdianos. Alguém dizia que em 1975, ou antes, quando se falava de independência, ele dizia aos jovens, vocês não são portugueses, e os jovens de então, alguns, não todos naturalmente, se sentiam ofendidos. Hoje, nós nos sentimos, todos, orgulhosos de sermos filhos desta terra, embora vivendo, atravessando um momento difícil, sobretudo para a nossa juventude, por causa de muitos males, desde logo e sobretudo a precariedade no emprego, nos sentimentos e na vida. Quando superarmos esta precariedade, seremos efetivamente muito mais felizes. E como o Padre Alberto, poderemos também nós dizer, viver para servir é viver. Paz e bem. Corações ao alto. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Desta feita, vamos às manchetes de África. Nigéria, homens armados mataram pelo menos 2 civis e feriram 18 outros em ataque à igreja devido a um feudo local. Em Quênia, observadores internacionais da União Europeia e União Africana estão por todo o país para observar as eleições de terça-feira. Mauritânia, os eleitores votaram no referendo para abolir o Senado e mudar a bandeira nacional, no que foi visto como uma vitória para o presidente Mohamed Ould Abdelaziz. J'ai l'honneur de procéder à la proclamation. Líbia, a Guarda Costeira salva 137 migrantes ilegais e leva-os para centro de detenção e abrigo em Trípoli. Tunísia, apoio aos que viajam com migrantes do norte da África para a Europa. Pescadores impedem barco transportando ativistas de extrema-direita anti-imigração de deportarem em Zarzis.